mas também sobre deveres. Temos o direito à educação, à liberdade de expressão e ao voto, entre outros. No entanto, com direitos vem responsabilidades. Temos a responsabilidade de respeitar os direitos dos outros, de participar ativamente em nossa comunidade e de contribuir para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Para celebrar esse momento, escolhemos homenagear a catarinense Antonieta de Barros, que foi uma figura importante na luta pela cidadania no Brasil. Ela foi a primeira mulher negra a ser eleita em um cargo legislativo no país, atuando como deputada estadual em Santa Catarina na década de 1930. Antonieta de Barros. Quebrou barreiras significativas como mulher negra em um contexto histórico. Entretanto, a discriminação racial quanto gênero eram generalizadas. Sua eleição demonstrou que as mulheres e as pessoas negras eram igualmente capazes de desempenhar papéis públicos. De destaque. Ela deixou um legado duradouro, servindo como inspiração para muitas pessoas, especialmente mulheres negras. Na busca da cidadania plena. Ela demonstrou que a representatividade é fundamental para garantir que todas as vozes sejam ouvidas na esfera pública. Hoje celebraremos a memória dessas que a partir desse ano passou a ser considerada heroína da pátria brasileira. Viva Antonieta, viva esta voz. Alô? Ok. Bom, para alguns aqui é o primeiro momento cívico que estão participando, principalmente quem está no 6º ano. Então, para quem não sabe, o momento cívico ele é relacionado com o 7 de setembro, que foi comemorado na semana passada. Como foi o feriado, era para ter sido realizado na sexta, então a gente trocou para essa sexta-feira. Para quem não sabe também, o 7 de setembro é a comemoração da independência do Brasil. No ano passado, para quem já estava aqui no ano passado, a gente fez a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Então, esse ano a gente comemora os 201 anos da independência. E aí a gente escolheu, então, homenagear a catarinense Antonieta de Barros. Para iniciar, então, o momento cívico, nós vamos fazer, a parte que faz parte, do ritual do momento cívico, que é a gente cantar o hino nacional e logo em seguida o hino de São José. Para quem não conhece o hino de São José, tem a legenda, daí é só acompanhar. O 6º ano conhece porque a gente estudou no início do ano, devia saber decora, inclusive. Isabela, pode abrir a cortina. Todos em pé. Sem mexer no celular, obviamente, Tirando a touca, tirando o boné, não era nem para estar usando no auditório. Alô? Ok. Vou ficar segurando o caminho que ele não está. Bom, a gente vai iniciar agora a nossa interpretação deste livro, que se chama Antonieta, da autora catarinense Eliane Debus. Então a gente vai contar, tentar recontar de uma forma simples a trajetória dessa grande heroína da pátria brasileira. Antonieta de Barros é nome de rua, mas não é rua. Antonieta de Barros é nome de turma, mas não é turma. Antonieta de Barros é nome de escola, mas não é escola. Antonieta de Barros é história, fez história e tem sua história. E por isso é nome de rua, túnel e escola. Quem é a Antonieta de Barros? Chega pertinho
Siga o fio da palavra e vamos até a ilha de Santa Catarina. É início do século XX. Ela veio ao mundo como Antonieta, nascida no primeiro ano do século XX em Florianópolis. Sua mãe foi a lavadeira Catarina de Barros, mulher ex-escravizada. Apenas 13 anos antes, a abolição havia sido promulgada. Ela e seus 3 irmãos cresceram vendo sua mãe trabalhar na casa da família de Nereu Ramos, que viria a assumir a presidência da República décadas depois. Viu também sua mãe transformar sua própria casa em uma pensão para estudantes. E essa convivência ajudou Antonieta a se alfabetizar. Mas quem foi Antonieta? O que fez Antonieta? Porque pouco sabemos sobre Antonieta. Antonieta de Barros está entre as 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. Única negra, se tornou deputada estadual por Santa Catarina em 1934, 2 anos depois do voto feminino ser permitido no país. Numa época fortemente preconceituosa quanto à classe, cor e gênero. Professora de português e literatura, defendia a educação para todos como uma arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Sua luta pela educação também fez com que virasse cronista, veiculando suas ideias ligadas ao ensino, à valorização da cultura negra, contra o preconceito racial e a emancipação feminina. Não é de hoje que a história de Antonieta de Barros inspira movimentos negros e de mulheres no país. O analfabetismo em Santa Catarina em 1922 era de 65%. Foi aí, numa sociedade conservadora, numa terra de oligarquias, que Antonieta, mulher negra, foi professora de centenas de jovens da elite branca. A presença negra não é lembrada, embora no século XIX, 20% da população de Desterro, antiga Florianópolis, tenha sido negra. E dessa forma, durante décadas, a memória sobre Antonieta de Barros foi apagada. Mesmo a abolição não fora movida apenas pelo espírito humanitário. Havia ali a triste esperança no branqueamento da população, que ansiava pela modernidade econômica. Jornais da época, em Desterro, estampavam produtos de beleza para branquear, abrandar e refrescar a pele. Durante a chegada dos primeiros açorianos, alemães e italianos, o que se via nas ruas eram centenas de negros trabalhando como estivadores. A realidade gritava por Antonieta, que de 1929 a 1951 defendeu suas ideias escrevendo em 8 jornais sob diversos pseudônimos. Isso não a impediu de ouvir diversas vezes que a sua incansável defesa pela educação, especialmente para mulheres e negros, era intriga barata de senzala. Então, por que pouco sabemos sobre Antonieta? Memória e história nem sempre são uma lógica que a gente possa fazer deduções, uma linha contínua de progresso. Isso é interessante. A gente se imagina que viria a primeira mulher negra a ter um mandato eletivo no Brasil. Certamente você pensaria em Salvador, né, cidade com o maior contingente populacional negro no mundo, perdendo apenas de Lagos, a capital da Nigéria. Você nunca mais imaginaria que isso acontecesse nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, que tiveram ali uma reforma agrária, um princípio estatal, mas associado ao embranquecimento da população trabalhadora, à imigração. Mas, entanto, é justamente de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, que elege a primeira negra deputada no país em 1934, pouco mais de 40 anos após o fim da escravidão no Brasil, com a Lei Áurea. Bom, o Paul Ricoeur, ele é um estudioso francês, ele nos diz exatamente isso, uma coisa importante, que a memória e o esquecimento travam uma batalha. É uma luta constante entre memória e esquecimento.
Antonieta de Barros permaneceu até 2012 como a única pessoa negra a assumir um mandato no parlamento catarinense. Essa lembrança apagada do passado brasileiro, felizmente vai tomando seu lugar em um processo de reconstrução da história brasileira, da participação feminina e da presença negra na política. O esquecimento é uma ferramenta política de extinção representativa de grupos e pessoas. É preciso apoiar o resgate de vozes até então não ouvidas, mas que sempre estiveram lá, com suas demandas, suas lutas, suas expectativas, prontas para narrarem suas próprias histórias. Para que não sejamos esquecidos, não esqueçamos jamais quem foi Antonieta de Barros. Só vou dar uma orientação para a Nara. Tu consegue tirar agora ali o data show? Só tira ali mais, desse não vai usar mais. Acho que o controle está em cima da coisinha. Aí. Fechou. Continuando. Lábio, Catarina Leonor e Antonieta. Lábio, Catarina Leonor e Antonieta. E é sobre ela que iremos contar aqui. Eu sou Catarina, mãe da mãe Antonieta. Sou ex-escravizada e trabalhei como empregada doméstica na casa de Vidal Ramos. E eu fiz isso como fizeram que ele criasse minhas duas queridas filhas. E com muito esforço e dedicação tornou-se grandes histórias da nossa cidade. A infância de Antonieta foi marcada pela pobreza. Sua mãe trabalhou como empregada doméstica na casa de senhor Vidal Ramos. Antonieta segue a mãe Catarina, mulher livre pelo rio da bolha. Lavadeira foi a profissão de sua mãe. Pedra, sabão, roupa quarada no chão e da casa fez pensão. Antonieta, quando jovem, foi estudante normalista. No banco da escola de brancos, foi mestre. E, com a sua inteligência, ela conquistou todos. Com sua irmã Leonor, criou o curso Antonieta de Barros, ensina a ler e a escrever a toda a gente. Participa da Liga do Magistério, mais do que missão, ser professora é sua profissão. Antonieta torna-se escritora, exercita a palavra, participa do Centro Catarinense de Letras, pois na Academia Catarinense de Letras, pessoas negras e mulheres não eram bem-vindas. Na época em que Antonieta viveu, por causa do racismo, os escritores negros catarinenses não foram reconhecidos como escritores importantes, sendo vistos como escritores menores. A escrita expande-se, escorrega pelos jornais, na narrativa das miudezas do cotidiano. Antonieta passou a usar o pseudônimo Maria da Ilha, que fio a fio criou seu livro, Farrapos de Ideias.
Esse livro foi dedicado à sua mãe, Catarina, que já havia falecido. Antonieta foi deputada estadual, mulher negra com extrema da política. De 1935 a 1937, participou da Constituição de Santa Catarina e da Assembleia Legislativa em 1948. A educação é seu chão, sua paixão. Sobre a crise educacional, se pronunciou nos jornais e foi acusada de fazer intriga barata senzala, e esse episódio corajosamente explicou. Agora, a gente vai ouvir um trecho do discurso de Antonieta quando ela é eleita como suplente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pela segunda vez, o eleitorado livre da minha terra me conduz a este recinto. Venho ser presidente de um setor onde o trabalho é um sacerdócio, onde os esquecidos de nós mesmos procuramos construir por meio de uma humanidade melhor, onde a única onde a única paixão que nos anima é a mais pura e santa das paixões, porque é baseada no desejo da perfeição humana. Deixei, senhor presidente, a seara harmoniosa da escola, onde não há ódio, onde o amor é o princípio e o fim, onde todo o trabalho é construtivo para responder presente às chamadas do meu partido. E aqui estou, coração e espírito cheios de boa vontade para colaborar. Mas se assim procede, senhor presidente, porque assim creio nesta casa, como na escola, acima dos partidos, sem distinção de credos, a preocupação máxima, a preocupação única é Santa Catarina. Santa Catarina por si mesma, Santa Catarina dentro do Brasil. Acima de nós mesmos, senhor presidente, acima de nossos sentimentos e acima de todos quantos aqui representam uma parcela da terra querida, ao Estado, aos problemas do Estado, à vida do Estado, ao engrandecimento de Santa Catarina, ao bem-estar do povo que representamos, ao engrandecimento de Santa Catarina em sua situação dentro da Federação Brasileira. Sei, senhor presidente, que estes são os anseios que norteiam todos os atos dos meus ilustres pais, e por isso, fraternalmente com esses anseios, dentro do meu trabalho, no sentido de tudo dar e tudo fazer por Santa Catarina, para Santa Catarina. Quem é Antonieta de Barros? Antonieta de Barros é nome de rua. Antonieta de Barros é nome de primo. Antonieta de Barros é nome de escola. Antonieta de Barros é uma heroína da pátria brasileira. Antonieta de Barros é uma mulher preta que nunca se pintou de outra cor. Isabela, vem cá que tu ajudou também, vem cá, para receber um aplauso. Vem cá, Isabela. Agora podem fazer a reverência final. Vem, Isabela. Coisa boa. Vem. Agora podem aplaudir oficialmente. Obrigada, meninas. Agora a gente só tem meninas, então as meninas. Eu gostaria de chamar agora, eu fiz um pedido especial agora pela manhã, para a professora Janaína Amorim falar um pouquinho sobre a trajetória da população negra aqui na Grande Florianópolis, porque, para quem não sabe, né, a professora Janaína estava afastada e retornou
que ela estava fazendo a sua pesquisa de doutorado. Né? Então, eu vou chamar a professora doutora para vir aqui para falar para a gente sobre a população de Santa Catarina. Então, bom dia a todos, a todas. É muito curioso que as coisas acontecem e sempre tem um significado para as mudanças que ocupam a nossa vida. E a professora Luciana, quando começou